Shalom, irmãos. Bom dia. Ainda está cedo, eu estou aqui em casa, estou em férias, aproveitando aqui o descanso e o silêncio, porque eu estou sozinho em casa. Eu tive estudando um pouquinho as escrituras e vou compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu estava fazendo. E é o que tem preenchido meu coração já há algum bom tempo, porque é um assunto bastante complexo, que causa bastante confusão. Eu percebo isso porque toda vez que eu converso a respeito desse assunto, desse tema, com pessoas que também seguem a mesma fé que eu, né, professam Yeshua como Senhor e Salvador de sua vida, existe muita dificuldade de compreender essas coisas. Mas eu entendo que isso profeticamente é um tempo que deve haver revelação para todos os servos, e eu vou explanar um pouco aqui nas escrituras por que que eu acredito e por que que eu penso dessa forma. Então, irmãos, eu estou falando do que? Eu estou falando da lei do Eterno, eu estou falando da Torá. Muitas pessoas repudiam isso, ninguém quer dar atenção aos mandamentos, ninguém quer estudar os mandamentos, as mitzvot, né? Ninguém quer saber o que que a Torá tem para dizer, e as pessoas se apegam muito em algumas cartas do Rabino Shaul, que é o apóstolo Paulo, né? Para dizer que a lei é uma coisa ruim, e acaba sendo até contraditório algumas outras cartas do próprio apóstolo Paulo, onde ele diz que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Então vamos lá, eu vou começar pela Torá mesmo. Tem um texto aqui que é Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. Eu vou ler até o 20. Vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem Adonai, o seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam aos seus mandamentos, aos regulamentos e às regras. Pois, se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número, e Adonai, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. No entanto, caso o seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir, se afastem e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam, eu anuncio a vocês que hoje, com certeza, perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse atravessando o Jordão. Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vivam, vocês e seus descendentes, amando Adonai, o seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou a dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu só... Então, pronto. Então, esse texto saltou aos meus olhos, irmãos, porque aqui tem coisas muito interessantes que vêm de encontro a outros textos. Eu vou citar daqui a pouco também um texto da Brit Hadashah, do Novo Testamento, onde o próprio Yeshua cita coisas semelhantes a essa que eu acabei lendo aqui. E no contexto falando a respeito da Torá, das leis do Eterno, né? Antes que a gente continuar, só fazendo um adendo, a tradução de Torá, na verdade, ela é instrução e não é lei, né? Mas como na Bíblia que a gente está habituado a ler, tudo que estava escrito Torá acabou sendo traduzido como lei, então a gente acaba fazendo essa referência para que todos compreendam melhor, tá? Mas na verdade Torá é instrução e não é lei. Dentro da Torá, lógico, existem mandamentos, existem ordenanças e preceitos do Eterno para nós, né?
Agora, comentando sobre esse texto que eu acabei de ler, aqui o Eterno está claramente, né, colocando, né, abertamente as bênçãos e as maldições, né? E as bênçãos estão muito claramente atreladas à obediência, né, dos mandamentos que o Senhor ele dá ao povo, nesse caso aqui, o povo de Israel, que estava peregrinando no deserto e estava prestes a adentrar na terra prometida, né? Agora, permita-me focar numa parte aqui. Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu lhe apresentei a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aqui ele dá até um conselho, portanto, né? Escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando Adonai, seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Então aqui tem uma referência, uma dica, mais uma dica o Senhor nos dá uma dica para a gente escolher a bênção, a obediência. E ele explica como que isso deve ser feito, né? Olha só que interessante. Amando Adonai, seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Então, amando Adonai o que é? Prestando atenção à sua palavra, às escrituras, a Torá, que é a instrução do Eterno para a vida de todo aquele que se converte a ele, né? Ninguém se converte a uma religião, ninguém se converte a judaísmo, a cristianismo. Nós se convertemos ao Senhor, nos convertemos a Deus. Então, todos aqueles que têm essa convicção, que estão fazendo esse techuvá, essa conversão, eles devem amar a Deus, o que? Dando atenção ao que ele diz. É onde está a voz de Deus. Por mais que alguns irmãos falem, Deus falou ao meu coração e Deus falou isso para mim. Eu até acredito nessas coisas, entendeu? Mas eu tenho muito cuidado com isso, porque eu prefiro muito mais me apegar às Escrituras. O que Adonai diz, o que o Senhor diz a nós, homens, está aqui na Escritura, na Bíblia. Essas são as palavras do Senhor. A Bíblia foi escrita por pessoas como eu e você, mas pessoas que estavam inspiradas pelo Espírito do Eterno para escrever isso aqui, para colocar aqui uma história, né? O que aconteceu, para que a gente pudesse com isso hoje vir a conhecer aquilo que o Eterno concorda e aquilo que ele não concorda, aquilo que é o certo e aquilo que não é certo de se fazer. Né, irmãos? Então, hoje eu dou total autoridade à Escritura sobre a minha vida. Então eu não desfaço de maneira alguma nenhum mandamento do Eterno que foi colocado aqui na Torá sobre a minha vida, tá? É claro que isso não deve vir com um peso sobre a vida de ninguém. Isso não veio com peso sobre a minha vida. Isso não traz para mim peso para obedecer e para guardar, né? Existe algo no judaísmo, inclusive o apóstolo Paulo faz uso deste conceito, né? Que chama kavaná, que é a verdadeira intenção do coração, né? Inclusive em Isaías capítulo 1 é citado lá o profeta Isaías falando a respeito que o Eterno estava abominando tudo que estava sendo feito para ele, os sacrifícios, festas de lua nova, tudo aquilo que ele ordenou na Torá para que fosse feito, estava sendo feito e mesmo assim estava sendo abominável a ele. Por quê? Porque a intenção do coração daqueles homens estavam erradas, eram pessoas perversas, eram pessoas más. Que adianta, então, irmãos, fazer todas as coisas se a intenção do seu coração não for coerente com aquilo que você está fazendo? Então, toda vez que a gente toma uma atitude para colocar em prática em nossa vida algum mandamento, isso deve ser feito, deve ser acompanhado, né, de uma intenção correta do seu coração, né, para que isso não seja peso, e aí sim se expressa um verdadeiro amor ao Eterno, quando você escolhe, porque Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher fazer aquilo que está sendo ordenado. Compreende, irmãos? Agora, dando continuidade a essa leitura que eu fiz de Deuteronômio, capítulo 30, Devarim, capítulo 30, a partir do versículo 15, né?
Eu queria ir lá para as palavras do nosso Senhor Yeshua. Vamos lá então para Mateus, capítulo 5. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Mateus 5, achei. A partir do versículo 17. Vamos ler a partir do 17, eu vou ler aqui, tá? Não penseis que vim revogar a lei, a Torá ou os profetas. Não vim revogar, mas eu vim cumprir. Nessa versão minha aqui, que é a versão Almeida, está traduzido como cumprir. Mas a palavra aqui no grego é plerosai. Plerosai no grego é tornar pleno, tornar completo. Então, poderia ser traduzido mais fielmente ao que foi escrito aqui como completo, ou completar. Eu não vim para revogar, mas para completar, trazer plenitude à Torá, né? Porque em verdade vos digo, até que céu e terra passem, nenhum tio ou nenhum hino ou um tio jamais passará da lei da Torá, até que tudo se cumpra. Então, a coincidência com o texto que eu li em Deuteronômio. O Eterno ele convoca, aqui no capítulo 19, duas testemunhas, que é o céu e a terra. E Yeshua faz a mesma coisa aqui para dizer em relação que ele não veio para abolir a lei, né? E aqui em Deuteronômio capítulo 30 está falando de mandamento também, né? Está falando aqui, ó, vocês precisam, eu coloco diante de vocês as bênçãos e maldições. As bênçãos se vocês obedecerem aos meus mandamentos, né? E as maldições se vocês não obedecerem, se voltarem para os deuses e tal. Então eu achei muito interessante a correlação entre esses textos, entre o que o Eterno fala lá atrás e aqui Yeshua já falando muito tempo depois acerca da Torá, acerca da lei, né? E aí eu vou compartilhar alguns outros textos onde diz coisas boas a respeito da lei, a respeito da Torá, e que, portanto, são completamente contraditórios a essa teoria de que a lei é uma coisa ruim, de que a lei é maldita, de que a lei não serve para nós, que a lei é só para os judeus e que aquilo é um peso e tudo mais. Então eu gostaria de começar pelo livro de Salmos, aqui no Salmo, o Salmo 119, a partir do versículo 41, tá? Diz assim: Venha a mim tua graça, Adonai, a tua salvação, como prometestes. Então terei uma resposta para aqueles que me insultam, pois eu confio em tua palavra. Não retires completamente meu poder de falar a verdade, porque minha esperança está em seus mandamentos. Guardarei a tua Torá, a tua lei, para sempre, para todo sempre. Olha só que legal esse texto, falando coisas... Aliás, todo o Salmo 119, ele fala coisas muito boas e bonitas a respeito da Torá, do Eterno, da lei do Eterno. Se você, irmão, tiver curiosidade, leia um pouquinho. Se você ler só um pouquinho, você já vai ver o quanto de coisas boas está sendo dita pelo rei Davi, inspirado pelo Espírito de Elohim, para dizer a respeito da sua lei. Então, irmãos, olha só que legal. Aqui, logo no começo, a gente vê: vem a mim a tua graça, Adonai. E tem algumas pessoas que acham que a graça de Deus foi inaugurada somente no Novo Testamento com Yeshua. Irmãos, vejam só comigo. O que o povo que estava escravizado no Egito fez para que merecessem que o Eterno os tirasse com o braço forte do poder da escravidão do Egito? Não fizeram nada. O Eterno, mesmo assim, se compadeceu e os tirou de lá. Se isso não é graça, irmãos, eu não sei mais o que é graça, então. Entendem, irmãos? É claro e é óbvio que a graça ela existe em todo o contexto bíblico, em toda a história bíblica. A graça do Eterno sempre esteve presente. Quando o homem caiu lá no princípio e pecou, e ali o Eterno já tinha arquitetado todo um plano para a redenção da humanidade,
Isso é graça. Porque o Eterno não tem obrigação de fazer isso. Ele poderia aniquilar com tudo ali naquele momento. Mas como o Eterno ele escolheu nos amar, ele nos concedeu a sua graça desde o princípio. Tanto que lá em Gênesis já está profetizado a vinda do Mashiach, a vinda do Messias, que viria da semente da mulher. Então isso é fantástico, irmãos. Inclusive, um adendo aqui a essa situação, a palavra graça, que é Hesed, no hebraico, ela é citada várias vezes aqui no Antigo Testamento, como assim ele é conhecido. E muitas vezes eu até comparei aqui com a outra Bíblia que eu tenho, com essa Almeida Revista e Atualizada. Ela é traduzida como misericórdia, como bondade, não é traduzida como graça, porque na tradução da Escritura isso já implicou numa interpretação de quem estava traduzindo. Então, como a pessoa já tinha essa convicção de que não existe graça no Velho Testamento, então eles já não posso traduzir como graça, vou traduzir como alguma coisa semelhante. E aí traduziu como misericórdia, como bondade, acho que outros adjetivos aí que podem ter como sinônimos, né, dessa palavra. Pois bem, vamos continuar aqui então. Eu achei interessante aqui que o rei Davi escreve: não retires completamente meu poder e a verdade, porque minha esperança está em seus mandamentos. A esperança de Davi estava nos mandamentos do Eterno, porque pelos mandamentos do Eterno, pela Torá, pelas Escrituras, de forma geral, é que se conhece a verdade, né, irmãos? Por isso, bem, Yeshua disse que conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a Ele, e Ele mesmo é tratado como a palavra viva do Eterno, né? E aqui na Torá também ele é apresentado, ele mesmo disse, né, que Moisés escreveu a seu respeito, que todas as escrituras testificam a respeito dele. Então, irmãos, olha só, que fantástico isso. A esperança do rei estava nos mandamentos do Eterno, porque eles sabiam que desde aquela época muitos já tentavam distorcer a verdade. Nos nossos dias hoje, a inversão de valores que existe hoje, irmãos, que perverte a sociedade, perverte a juventude, crianças estão se acostumando e achando que é normal muita coisa errada. Nem vou citar aqui para não causar muita polêmica, mas uma inversão de valor. O que era certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. E as pessoas passaram a valorizar tudo o que é errado e um incentiva o outro a fazer coisa errada. Pô, irmãos, tudo isso vai contra os mandamentos do Eterno. Então, a esperança do rei Davi estava nos mandamentos. E assim é a minha esperança, irmãos. A minha esperança é nos mandamentos do Eterno, que traz luz, traz entendimento e traz sabedoria. Em meio ao mundo corrompido que nós vivemos, hoje os mandamentos do Eterno é luz para o meu caminho, como o rei Davi escreveu aqui no Salmo 119 mesmo, eu não lembro qual que é o versículo. Então, irmãos, assim, não dá para a gente viver um evangelho dizendo que o Antigo Testamento não tem valor para nós, ou que a Torá e as leis e os mandamentos do Eterno não são válidos para nós. E não dá para a gente também ir ao Antigo Testamento e apenas escolher aquilo que nos agrada e tirar aquilo que não nos agrada. Inclusive, uma das razões de existir a Torá, a lei do Eterno, é exatamente para mostrar para mim e para você as nossas fragilidades. Então, aquilo que nos confronta não deve ser tirado. Eu não devo esquecer aquilo que me confronta, aquilo que traz um certo desconforto. Muito pelo contrário, eu tenho que, mesmo havendo esse desconforto, me adaptar a isso, porque é a vontade de Deus. O que pode ser melhor para nós do que a vontade de Deus? Ou a vontade de Deus pode ser algo ruim para mim e para você, irmãos? É lógico que não, né? Então, vamos continuar então, já que estamos falando a respeito de sabedoria, vamos então para o livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, né? Vamos lá, marquei aqui para não esquecer, são muitos versículos, Provérbios capítulo 2, versículo 6. Diz assim, irmãos: pois Adonai concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva a sensatez para os retos. É um escudo para aqueles
cuja conduta é irrepreensível, a fim de proteger a vereda da justiça e preservar o caminho daqueles que lhe são fiéis. Palavras fortes, hein, irmãos? Passam despercebidas quando a gente lê acerca do assunto que eu estou abordando aqui, acerca da Torá, né? Porque veja só, irmãos, Deus é quem concede a sabedoria. E aí ele coloca que de sua boca vem o conhecimento e entendimento. Eu fiz uma relação aqui com o evento que acontece no Sinai, quando o Eterno ele revela, né, a sua Torá para o povo que tinha acabado de sair há pouco tempo ali do Egito, né? Então Moisés, ele sobe lá e lá ele pega as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E ali em Êxodo é relatado que o povo eles viram a voz do Eterno, que foi materializada em flâmulas de fogo. Então, a boca do Eterno deu os mandamentos, que foi materializada em forma de flâmulas de fogo e foram escritas lá no Sinai. A Torá, os 10 mandamentos. E aqui está dizendo, ó, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Olha só, irmãos. Da boca de Elohim, da boca de Adonai, vem o conhecimento e os entendimentos. Por isso que lá em Deuteronômio 30, precisamos o quê? Dar atenção ao que Adonai diz nas Escrituras. É tudo muito correlacionado e, assim, irmãos, eu não consigo entender essa teoria das pessoas de rejeitarem a Torá, de achar que isso é coisa ruim, né? Mas vamos lá. E ele reserva a sensatez para os que são retos, as pessoas justas, aqueles que andam em retidão, aqueles que andam em conformidade à sua lei, à sua Torá, à sua palavra, né? É um escudo para aqueles cuja a conduta é irrepreensível. Ele protege, né, o caminho da justiça e preserva o caminho daqueles que são fiéis. Então eu achei fantástico que um texto que eu já tinha até lido outras vezes, mas nunca tinha feito a correlação diante da abordagem do tema que eu estou fazendo com os irmãos aqui, né? Agora vamos voltar um pouquinho lá em Salmos. Salmo no capítulo 19, lá é dito algumas coisas interessantes também acerca da Torá, da lei do Eterno. Vamos então voltar um pouquinho aqui. Muito bem, irmãos. Salmo 19, a partir do versículo 7, tá? A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. A instrução de Adonai é clara, faz sábio o tolo. Os preceitos de Adonai são retos, alegram o coração. A mitzvah, os mandamentos de Adonai, é puro e ilumina os olhos. Então, olha só que legal. Mais uma vez, o rei Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala coisas boas a respeito da Torá. A Torá é perfeita e restaura a alma. A Torá faz com que a gente possa corrigir condutas de nossas vidas que não estão em conformidade com a vontade de Deus. Eu lembrei de um outro texto, 2 Timóteo 3,16, onde o apóstolo Paulo fala que toda a escritura ela é apta para tornar a pessoa justa. Então, vamos lá, vamos ler, porque eu tô lembrando bem por cima aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse não estava no programa aqui para falar, tá, irmãos? Por isso que eu não estou lembrando. Vamos lá, achei rápido. Vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebam que esse texto está na Brit Hadashah, é a segunda carta a Timóteo, que o apóstolo Paulo escreve.
Não existia Novo Testamento quando o apóstolo Paulo escreveu isso. Qual então é a escritura que o apóstolo está se referindo? Não é o Taná, que é o Antigo Testamento? A Torá, os profetas, Salmo, Provérbios, Juízes, Reis e tantos outros? Tudo que está no Antigo Testamento. Ele fala aqui, ele deixa bem claro, toda a escritura, não é uma parte dela, não é só uma parte, é toda a escritura, ela é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, isso é fantástico. A Torá, cada vez mais, ela enche meu coração de alegria, de esperança, porque é uma forma de eu colocar em prática a minha fé. E tudo, irmãos, vem de encontro com as palavras de Yeshua, do apóstolo Paulo, tudo que está no Novo Testamento, os outros apóstolos também que participaram dos escritos do Novo Testamento. Embora eu já percebi, não vou entrar nesse assunto aqui, que tem muita coisa que foi adulterada nas escrituras, trazem muita confusão, exatamente para colocar na cabeça de nós que essas doutrinas que vêm de Roma são coisas verdadeiras, que na verdade é tudo muito... Aí sim existe realmente aí uma contradição com o Antigo Testamento, né? Um exemplo, vou dar só um exemplo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Inclusive Yeshua cita ele quando ele foi questionado. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele cita lá, em Marcos ele fala: Ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus, o Senhor é um. É um, é único. Deus não é três. Deus é um. Então, você vai encontrar alguns textos aqui na Brit Hadashah. Quando você vai no original, no grego, você vai ver que, na verdade, existe uma certa distorção. Se você compara uma Bíblia e outra, inclusive, existe muita distorção em alguns textos, exatamente para fazer com que você entenda essa doutrina da Trindade. Eu não concordo com isso, mas também, irmãos, eu não estou colocando aqui que todo mundo que acredita na Trindade não pode ser fonte de bênção para as pessoas, não podem abençoar, não tem obras de justiça, tá? Não estão fazendo isso. Mas só estou apenas dizendo uma doutrina que é errada, que não é conformidade com o que apregoa as Escrituras, tá? Mas vamos dar continuidade, então, ao que usam como argumento alguns para contradizer isso que eu estou dizendo aqui neste vídeo para vocês. Mas olha, aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento foi escrito e foi destinado exclusivamente para Israel, para os judeus. Irmãos, só para eles. É fato, existem mandamentos específicos para judeus. Exemplo, a circuncisão. Em Gálatas, em Romanos, se eu não me engano, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. Agora, a maioria dos mandamentos, a grande maioria deles, são aplicáveis sim a todos nós, né? Então, vamos tentar aqui ilustrar que este argumento não tem muito fundamento. Vamos lá em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, nas próprias palavras de Yeshua, para que não fique dúvida com relação a que este dito de que aquilo que está na Torá foi dito especificamente para Israel e só cabe a eles guardarem aquilo, é errôneo, tá, irmãos? Vamos lá. Aqui vai tratar da mulher cananeia. Vamos lá, então. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou
dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém dos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, irmãos, olha só o contexto e as palavras de Yeshua. Vocês percebem que aqui Yeshua não estava respondendo para a mulher. Ela estava clamando, inclusive aquilo estava incomodando os discípulos. Eles chegaram a Yeshua e disseram para ele: oh, mestre, despede ela porque ela vem ali gritando e clamando. E aí ele fala a frase que realmente opõe-se a isso que é argumentado, né? Vamos ver aqui. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, olha aqui as palavras. Ele mesmo está testando que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E outra coisa, pergunto-lhes, irmãos, para quem é que Yeshua pregava? Para quem é que Yeshua ensinava? Onde é que Yeshua andou? Não era a todo momento para os judeus? Claro que existiam os estrangeiros ali no meio, mas ele sempre destinava a palavra dele para os judeus. Inclusive, por conta dessa diferença, os escritos e as